Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Nos últimos dias, temos assistido a mais uma polêmica desnecessária deste governo que aí está. Me refiro às declarações falsas prestadas pelo recém-nomeado ministro da Educação acerca de seus supostos títulos de mestrado e doutorado. Esse fato não é propriamente novo entre nós, já vivenciamos experiência bem parecida com Dilma Rousseff, que também mentiu acerca do seu pseudo-doutorado jamais concluído. Em ambos os casos, acredito que se trata de falta de caráter, de falha séria de caráter, pois as pessoas em questão avocam para si títulos que jamais foram capazes de obter pelos seus próprios méritos. Ao longo de tantas décadas, temos visto o MEC sendo capitaneado por pessoas totalmente despreparadas e até mesmo abjetas, como, por exemplo, Aloysio Mercadante e Abraham Weintraub, o que só denota, a meu ver, o grande menosprezo do país pela educação. Logo, a educação, que deveria ser o ativo mais precioso de qualquer país minimamente sério. Entre nós, temos uma grande massa de pessoas iletradas que, infelizmente, muitas vezes não conseguem compreender textos básicos nem realizar as 4 operações aritméticas. Como tenho comentado tanto aqui no canal, esse costuma ser mais um entrave ao ingresso de investidores estrangeiros no país. De fato, quando investidores concebem a possibilidade de alocar seus recursos no Brasil, deparam logo com mais esse obstáculo, que é a falta de mão de obra qualificada local, e dessa forma se veem desencorajados de investir. Aí me pergunto sempre, por que o Brasil insiste nessa opção pela ignorância? Por que não segue exemplos tão bem-sucedidos mundo afora que, se não puderem ser seguidos à risca, pelo menos podem nos servir como boa inspiração para o nosso sistema pedagógico? Já abordamos aqui o caso bem-sucedido da Coreia do Sul na educação. E hoje trataremos um pouco de outro gigante da área, que é a Finlândia. Para isso, busquei um texto do Fórum Econômico Global, deixarei o link aqui na descrição, em inglês, me perdoem, não tive tempo de traduzi-lo para vocês. De toda forma, esse texto serve como boa referência para nos guiar, nos nortear nessa discussão. Segundo o documento, toda a estrutura da educação na Finlândia se baseia em 2 princípios muito fundamentais, que são a universalização do acesso aos serviços de educação, pois na Finlândia a educação é acessível a todos e gratuita. E o segundo princípio diz respeito à possibilidade de escolhas das vias pedagógicas. Pois é, muito diferente de tudo que vemos. Também me surpreendi bastante com esse aspecto, mas acabei compreendendo um pouco durante a leitura do texto. Na Finlândia, desde o nascimento até os 6 anos de idade, a criança, o recém-nascido, não frequenta a escola, já que a idade escolar corresponde ao 6º ano de vida.
Até lá, as crianças permanecem no seio das suas famílias, seus pais têm essa possibilidade de contato muito próximo, de acompanharem o crescimento dos recém-nascidos logo nos primeiros anos de vida, em que os circuitos neuronais estão sendo desenvolvidos, como mostrado pela medicina e pela biologia. E durante esses 6 anos, os pais são bastante encorajados pelas estruturas das municipalidades, ou seja, das prefeituras, a estimularem a inteligência das crianças, as primeiras percepções, por meio de jogos e brincadeiras. Isso pode soar um pouco ridículo em um primeiro momento, mas não tem nada de ridículo. Parece ser um método bem eficaz para despertar a criança para o mundo logo nos seus primeiros anos. E, para tanto, eles seguem um método, seguem alguns manuais que são distribuídos pelas prefeituras, e nesse documento observei inclusive que as prefeituras dão amplo suporte, até mesmo algumas vezes financeiro, dão amplo suporte aos pais nessa primeira fase da educação, dos 0 aos 6 anos. Segundo a Finlândia, essa é a educação do Learning Through Play, que é o aprendizado por intermédio da brincadeira, dos jogos. A partir do 7º ano, a criança ingressa no sistema educacional da Finlândia, onde permanece lá no ensino básico pelos próximos 9 anos. Esse é um sistema realmente bem diferente do que nós conhecemos, a começar pela metodologia de testes e provas, que não são padronizados. Os avanços do jovem são avaliados caso por caso. E aí, embora o documento não mencione, me pus a pensar como deve ser caro esse sistema que invista em professores tão qualificados, capazes de testar criança por criança, de acordo com as suas próprias percepções. Aliás, em termos de qualificação, consta do documento que a Finlândia investe pesadamente na qualificação de professores desse ensino básico e, inclusive, contempla programas de estímulo, de encorajamento às melhores escolas e aos melhores professores. Ao final do 9º ano, quando o jovem já se aproxima dos 16 anos de idade, é possível escolher se a pessoa deseja ou não permanecer no sistema educacional. Vejam como eles dão predominância, como eles dão valor ao livre-arbítrio do indivíduo em seus primeiros anos de vida. Aos 16 anos, na Finlândia, você pode, em tese, decidir abandonar o sistema educacional e se dedicar a outras atividades, por exemplo, aprender atividades comerciais ligadas à sua família, atividades agrícolas e outras. Você pode decidir não prosseguir nos estudos. Porém, talvez exatamente devido a essa valorização do livre-arbítrio, segundo o documento, 90% dos jovens finlandeses permanecem no ensino e lá realizam o seu secundário. Quanto à fase universitária, segundo o documento, as universidades na Finlândia, assim como o ensino básico e o ensino secundário, também são gratuitas. Contudo, em paralelo ao Estado, as empresas privadas finlandesas costumam investir bastante em capacitação do seu pessoal e até mesmo em qualificação de mão de obra ociosa, de pessoas que se encontrem eventualmente desempregadas.
E a conclusão desse estudo do Fórum Mundial é de que a verdadeira chave para um êxito tão retumbante do sistema pedagógico consiste no enorme valor que a Finlândia, como sociedade, como Estado constituído, confere à própria educação. E aí, saímos do documento e retornamos à nossa realidade, onde não me parece que se dê qualquer valor à educação. Aliás, os nossos próprios governantes, em sua grande maioria, costumam ser bem despreparados e não utilizam os seus poupudos salários na sua própria capacitação, decidem não gastar nem tempo nem recursos para se educarem. Vejam vocês, esse é o nível de apreço que o Brasil dedica à educação. Em vez de se instruírem, preferem dedicar seu tempo a manobras nada republicanas, a permanecer mesmo nessa lama em que os vemos a cada dia no noticiário. O mesmo ocorre, obviamente, com a maioria dos governados, que acaba sendo, digamos, treinada, infelizmente não capacitada, mas treinada nessa escola de lama dos nossos governantes e tentam se aproximar do poder para colher algumas benesses estatais via muita mediocridade e muita bajulação. Infelizmente, essa é a realidade entre nós. Somos um povo que, enquanto sociedade, não valoriza educação, até porque educação pressupõe esforços sistemáticos, muitas vezes bem cansativos, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Aqui, infelizmente, tanto os nossos governantes, que são a nossa elite, quanto grande parte do nosso povo, já viciado nessas benesses estatais à custa de bajulação do poder. Infelizmente, as pessoas aqui não costumam dar o devido valor a esse que deveria ser o principal ativo da nossa nação. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.